Ecoar a boa nova. Então, vamos para a nossa nona semana de oração, nossa espiritualidade diária. O tema dessa semana é a relação com Deus. Como é essa nossa relação com Deus? Em que ela se baseia? Nós vamos terminar a semana com o lema de Santo Inácio: em tudo amar e servir. E esperamos que tenhamos uma visão misericordiosa do mundo. Vamos lá. Então, primeiro vamos começar com a história de Daniel na cova dos leões. Daniel tinha sido nomeado pelo rei governante. E como ele tinha sido nomeado uma espécie de primeiro-ministro, os outros ministros, vamos assim dizer, os satrapas do Império Persa, tinham inveja dele. E procuravam um motivo para acusá-lo de alguma coisa, mas não achavam nada errado na administração. Então, ora, Daniel, devido à superioridade de seu espírito, levava vantagem sobre os ministros e satrapas. Com isso, o rei sonhava em pô-lo à frente de todo o reino. Então, o que fizeram os ministros para pegar Daniel, já que não viam nenhuma irregularidade na administração dele? Os ministros dos reis, prefeitos, os satrapas, os conselheiros e os governadores estão todos de acordo que seja publicado um edital com uma interdição, estabelecendo que aquele que nesses 30 dias dirigir prece a um Deus, ou homem qualquer que seja, além de ti, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Então, o que eles propõem? Eles sabiam que Daniel era um homem de oração, que ele rezava. Então eles propõem isso para o rei, para enganar o rei. Edita uma lei e se alguém rezar nos próximos 30 dias para qualquer Deus que não seja tu, rei, ele seja jogado na cova dos leões para morrer. Isso era uma armadilha para Daniel. E o rei caiu nessa, porque o rei gostava de Daniel. Então eles viram Daniel rezando e foram contar para o rei: olha, rei, você não proclamou a lei que quem rezasse deveria ser jogado na cova dos leões? O rei vai falar: proclamei. Então Daniel fez isso. Agora nós temos que jogar ele na cova dos leões, né? Ouvindo essas palavras, o rei, bastante contrariado, tomou contudo a resolução de salvar Daniel. E nisso esforçou-se até o pôr do sol. Mas os mesmos homens novamente o vieram procurar em tumulto. Saibas, ó rei, disseram-lhe, que a lei dos medos e dos persas não permite revogação alguma a uma proibição ou a uma medida publicada em edito pelo rei. Então o rei deu ordem para trazer Daniel e o jogarem na cova dos leões. E o Deus que tu adoras com tanta fidelidade disse-lhe: irá ele mesmo salvar-te. Então, como o rei não conseguia demover os demais da ideia de aplicar a punição, finalmente ele cede. Cede para não quebrar as leis do próprio reino. Então ele foi dormir, o rei foi dormir, ficou angustiado, e no outro dia de manhã ele correu para ver Daniel. Logo ao amanhecer, levantou-se e dirigiu-se a toda pressa à cova dos leões. Quando se aproximou, chamou Daniel com voz cheia de tristeza. Daniel, disse-lhe, servo do Deus vivo, teu Deus que tu adoras com tanta fidelidade terá podido salvar-te dos leões? Daniel respondeu-lhe, Senhor, vida longa ao rei. Meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, porque a seus olhos eu era inocente, e porque quanto a ti também, ó rei, não cometi falta alguma. Então Daniel era justo e aceitou uma punição injusta. E Deus mandou o anjo para fechar a boca dos leões. Daniel, um homem de oração, sabendo que a pena para continuar rezando era a morte, confiou em Deus e continuou a fazer sua oração. Foi denunciado, aplicaram-lhe a pena, mas Deus o salvou.
No segundo dia, nós vamos meditar sobre a fé. Foi a fé, foi a fé que fez a glória dos nossos antepassados. Pela fé reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus e que as coisas visíveis se originam do invisível. O invisível nessa passagem é Deus, né? De onde tudo se origina. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois para se chegar a Ele é necessário que se creia primeiro que Ele existe e que recompensa os que procuram. Então a fé da qual o texto fala é crer que Deus existe, mas é crer também que Ele recompensa os que o procuram. O que é isso? É ter confiança nos planos de Deus para a gente. Não é simplesmente crer na existência de Deus. É ter confiança nos planos de Deus na nossa vida, né? Então, foi pela fé que Abraão, obedecendo ao apelo divino, partiu para uma terra que devia receber em herança. E partiu não sabendo para onde ia. Foi pela fé que ele habitou na terra prometida, como em terra estrangeira, habitando aí em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros da mesma promessa, porque tinha esperança fixa na cidade assentada sobre os fundamentos, cujo arquiteto e construtor é Deus. Foi pela fé que a própria Sara cobrou o vigor de conceber, apesar de sua idade avançada, porque acreditou na fidelidade daquele que lhe havia prometido. Assim, de um só homem quase morto, nasceu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumeráveis como os grãos de areia da praia do mar. Então Abraão teve fé. Teve fé significa que ele acreditou, confiou no plano de Deus. Por isso ele saiu da terra dele, andou sem saber, andou para a terra que Deus ia indicar, sem saber qual era. E ele, um homem já quase morto. Como assim um homem quase morto? Lembra? Ele teve o filho dele da promessa, ele já tinha 100 anos e Sara 90. Ou seja, para qualquer pessoa normal, ele já estava quase morto, né? Com 100 anos, o que alguém espera senão a morte? Então, como ele acreditou em Deus, ele recebeu a herança, a promessa. Agora nós vamos começar uma história interessante, a história de Jó. Jó era um homem rico, e tinha bens, e tinha filhos, e tinha saúde, e tinha servos, né? Então a história, nós vamos começar assim, ó. Um dia em que os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. O Senhor disse-lhe: De onde vens tu? Andei dando volta pelo mundo, disse Satanás, e passando por ele. O Senhor disse: Notaste o meu servo Jó? Não há outro igual a ele na terra. É um homem íntegro e reto, temente a Deus, e se mantém longe do mal. Mas Satanás respondeu ao Senhor: É a troco de nada que Jó teme a Deus? Não cercaste qual uma muralha a sua pessoa, a sua casa e todos os seus bens? Abençoastes tudo, que, abençoaste tudo quanto ele fez e seus rebanhos. Cobriram toda a região. Mas estende a mão e toque em tudo o que ele possui. Juro-te e te amaldiçoar na tua face. Pois bem, respondeu o Senhor, tudo o que ele possui está em teu poder, mas não estendas a mão contra a sua pessoa. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então veja o discurso de Satanás. Satanás significa o acusador nesse texto. Veja o discurso de Satanás perante Deus. Ele vai dizer que veio de dar voltas ao mundo. E Deus pergunta para ele: Você viu Jó, homem correto, que me teme, homem justo, homem honesto? E Satanás vai responder a Deus assim: Mas a troco de que ele é honesto? Ele tem saúde, os bens dele, ele tem muitos bens, você abençoa tudo que ele faz, tudo dá certo para ele. Tira dele o que ele tem, eu quero ver se ele não te amaldiçoa.
Eu quero ver se você tirar tudo dele, ele não te amaldiçoa. E Deus então permite. Pode tirar tudo, pode ir lá e tirar tudo dele. Mas não toque na pessoa dele, não toque na pessoa dele, não toque na vida dele. Então, Jó vai perder tudo. Jó vai perder a casa, vai perder os bens, vai perder os servos, vai ficar pobre. Então, quando Jó está pobre, ele vai comentar o seguinte: Jó então se levantou, rasgou seu manto e rapou a cabeça. Depois, caindo prostrado por terra, disse: Nu saí do ventre de minha mãe. Nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não cometeu pecado algum, nem proferiu contra Deus nenhum, blasfêmia alguma. Depois vai ter uma cena semelhante, e Deus vai falar para o diabo: Então, você viu meu servo Jó? Deus vai falar para Satanás: Então, você viu meu servo Jó? Ele é correto, é fiel. E Satanás vai responder algo parecido. Vai falar assim: mas ele tem saúde, né? Você tirou tudo dele, mas ele ainda tem saúde. Tira a saúde e ele não vai ser fiel. Então, Deus vai permitir que seja tirada a saúde de Jó e Jó vai adoecer. Então, três amigos de Jó vão visitá-lo. Eles ficam lá uma semana e conversam com Jó. E começam a conversar com Jó, depois de verem aquela situação ruim. Jó então vai falar com eles nesses termos: Pereça o dia em que eu nasci, e a noite que foi dito, nasceu um menino. Que esse dia se torne em trevas. Que Deus, lá do alto, não se incomode com ele. Que a luz não brilhe sobre ele. Pois não me fechou as portas do ventre e me carregou. Para poupar a vista do mal? Por que não morri ainda no seio materno? Ou pereci ao sair das entranhas? Então, Jó vai falar com eles, né, sobre a situação dele, aquela situação. Perdeu tudo, ficou sem nada, ficou sem seus bens, ficou sem servos e agora perdeu a saúde e está doente. Ele vai falar assim: por que eu nasci para viver nessa circunstância, né? Por que eu vivo dessa forma? Então um dos amigos vai responder: olha, não estava a tua confiança na piedade e a tua esperança na integridade de tua conduta? Lembra-te, qual inocente pereceu? Ou, quando foram destruídos os justos? Tanto quanto eu saiba, os que praticam a iniquidade, os que semeiam sofrimento, também os colhem. Então, o que esse amigo está dizendo para Jó? No fundo, ele está dizendo assim: olha, são os ímpios que sofrem. Se você está nessa situação, é porque você fez alguma coisa errada, né, Jó? Jó disse para eles: olha a situação que eu estou. Eu não mereço isso. Eu preferia não ter nascido, não ter vivido. Eu perdi tudo, eu estou doente. E o que o amigo responde? Olha, Deus é bom, Deus só faz coisa boa. É o injusto que sofre. Se você está nessa situação, é porque alguma coisa errada você fez. Bem-aventurado o homem a que Deus corrige. Não despreze a lição do Todo-Poderoso, pois ele fere, cuida e cuida. Se golpeia, sua mão cura. 6 vezes te salvará da angústia. Na sétima o mal não te atingirá. No tempo da fome te preservará da morte. E no combate do poder da espada estarás coberto dos açoites da língua. E não terás medo quando vieres a ruína. Rirás das calamidades e da fome, não temerás as feras selvagens. Então o amigo dele vai continuar dizendo para Jó que Deus protege de tudo, protege da fome, protege das feras, protege todo mal, né? Nenhum mal atinge quem está com Deus. Ou seja, a discussão que está aqui é aquela discussão. Jó dizendo: eu estou sofrendo, eu não fiz nada para merecer isso. O amigo falou assim: olha, alguma coisa você deve ter feito, porque Deus protege as pessoas boas. Se você está nessa situação, é porque você está sendo corrigido por Deus. Então Jó vai falar: por que os ímpios sobrevivem e ao envelhecer crescem em poderio? Sua posteridade prospera diante deles, seus descendentes sob seus olhos. Suas casas estão em paz, livres de perigo.
e a vara de Deus não os atinge. Seu touro é cada vez mais fecundo. Sua vaca dá cria sem nunca abortar. Deixam os filhos correr como carneiros, e os seus pequenos saltam e brincam alegremente. Cantam ao som do pandeiro e da cítara. Divertem-se ao som da flauta. Passam seus dias na alegria e descem tranquilo à região dos mortos. Ora, dizem a Deus: afasta-te de nós. Não queremos conhecer os teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que o sirvamos? Que vantagem tiramos em lhe fazer orações? A felicidade não está em suas mãos? Contudo, longe de mim esteja o modo de pensar dos ímpios. Os maus mudam as divisas das terras e fazem pastar o rebanho que roubaram. Empurram diante de si o jumento dos órfãos e tomam em penhor o boi da viúva. Enxotam os pobres do caminho. Todos os miseráveis da região precisam esconder-se. Então o Jó está falando aqui que no mundo que ele vive, muitas vezes quem é mau parece que prospera. Parece que quando morre, morre feliz, viveu uma vida ao som da flauta, né? Ao som da flauta aqui são as festas, né? Quem tem dinheiro, quem rouba, quem vive desonestamente, muitas vezes nesse mundo parece que se dá bem, é o que Jó está dizendo. Jó está dizendo, esse mundo não parece claramente que quem faz o que é mal se dá mal e morre na penúria, e quem é correto quem é correto morre feliz, não. Nesse mundo parece que muitas vezes quem é correto passa aperto, e quem é injusto rouba e que se dá bem. Então pensemos nessa questão, né? Nessa questão que Jó coloca, né? Por que parece, muitas vezes, quem é desonesto termina bem? Muitas vezes as pessoas ricas, desonestas, terminam bem a vida, né? Não estou falando que todo mundo que enriquece é desonesto, não. Tem gente que enriquece com o trabalho. Mas para ficar extremamente rico, muitas vezes as pessoas enriquecem explorando o outro, né? Por que parece que as pessoas se dão bem no mundo? Ou será que vocês concordam com o amigo de Jó, que sempre que alguém faz algo errado, ele é punido, e que sempre que você vê alguém sofrendo é porque fez coisa errada? Às vezes a pessoa vive corretamente, mesmo assim tem aflições, como Jó. Então, e Deus não sabe disso? Por que me indagava quanto os ímpios, vendo o bem-estar dos maus? Não existe sofrimento para eles. Seus corpos são robustos e sadios. Dos sofrimentos dos mortais não participam. Não são atormentados como os outros homens. Então o Salmo começa dizendo isso, né? Parece que os maus se dão bem, né? Que não são atormentados, que são sadios, vivem ricos, comem bem. E dizem então: porventura Deus o sabe? Tem o altíssimo conhecimento disso? Assim são os pecadores, que tranquilamente aumentam suas riquezas. Então foi em vão que conservei o coração puro e na inocência lavei as minhas mãos? Pois tenho sofrido muito e sido castigado cada dia. Se eu pensasse, também vou falar como eles, seria infiel à raça de vossos filhos. Reflito para compreender este problema. Muito penosa me parece essa tarefa, até o momento em que entrei no vosso santuário e em que dei conta da sorte que os espera. Então aqui no Salmo vai dizer, né? Essa questão é complicada, né? Quem é mal parece que se dá bem muitas vezes. E eu aqui que vivo corretamente, faço minhas orações, pareço que passo aperto. Quando eu me exasperava, e se me atormentava o coração, eu ignorava, não entendia, como um animal qualquer. Mas estarei sempre convosco, que vós me tomastes pela mão. Vossos desígnios me conduzirão, e por fim,
na glória me acolhereis. Afora vós, o que há para mim no céu? Se vos possuo, nada mais me atrai na terra. Meu coração e minha carne podem já desfalecer. A rocha de meu coração e minha herança eterna é Deus. Ou seja, quem vive nesse mundo deve viver pensando em Deus. Não significa que Deus não vê o mal. Mas guardem esses questionamentos para frente. Nós vamos ver por que parece que o injusto prospera e o justo não. Por enquanto, nós só estamos colocando, por enquanto, essas passagens só estão colocando essa questão, para que a gente reflita e pense em como o mundo é. Para que a gente reflita no mundo de um ponto de vista de fé. Muitas vezes, parece que quem é correto, quem ama a Deus, quem é correto com o próximo e honesto, se dá mal, porque passa por aflições. E parece que quem é desonesto se dá bem. Muitas vezes quem rouba, corrupto, tem uma casa boa, come bem todos os dias, parece que seus negócios vão bem, e parece que a vida dele vai bem, não é? Guardem essas questões, vão pensando nelas, meditem. Porque mais algumas semanas na frente nós vamos voltar em como as coisas funcionam. Então, princípio e fundamento. O homem é criado para louvar a Deus, prestar reverência e servir a Deus nosso Senhor, e mediante isso salvar a sua alma. E as outras coisas sobre a face da terra são criadas para o homem, para que o ajudem a conseguir o fim para o que é criado. Então esse finalzinho aqui do Salmo, né, que diz que a felicidade do coração está em ter Deus. Santo Inácio, no princípio e fundamento, agora, ele vai lidar com essa questão, né? Qual que é o princípio e fundamento? O princípio e fundamento aqui, da nossa vida, da vida espiritual. Nós somos criados para louvar e servir a Deus, e mediante isso salvar nossa alma. É sobre esse aspecto que a vida deve ser vista. E todas as outras coisas, saúde, bens materiais, comida, bebida, roupa, vestuário, tudo isso é criado para que nos ajude a servir a Deus e a servir a louvar a Deus e alcançar a nossa salvação. É sobre esse aspecto que nós vamos ver agora as orações e ver os dias de oração de agora em diante. Então continua Santo Inácio. De onde segue que o homem tanto há de usar delas são as coisas criadas, né? Quanto ajudem para o seu fim. E tanto deve deixar-se delas quanto disso o impedem, pelo que é necessário fazer-nos indiferente a todas as coisas criadas, em tudo que é concedido a liberdade do nosso livre-arbítrio, e não lhe é proibido. De tal maneira que da nossa parte não queiramos mais saúde que doença, riqueza que pobreza, honra que desonra, vida longa que vida curta, e, consequentemente, em tudo mais, mas somente desejamos e escolhemos o que mais nos conduz para o fim que somos criados. Então, como que nós podemos entender isso que Santo Inácio explica? Não querer mais riqueza que pobreza, saúde que doença? Olha, doença, pobreza, dificuldade, honra e desonra. A desonra, que muitas vezes são as difamações, aquele aparente estamos do lado errado, tudo isso faz parte da vida. Toda a nossa vida deve estar orientada para Deus. E se ela está orientada para Deus, é com os olhos fixos em Deus que nós vamos passar pelos momentos difíceis da vida. Pelos momentos de doença, pelos momentos de dificuldade financeira, pelos momentos de dificuldade no relacionamento, no namoro, no casamento. E a dificuldade financeira faz parte da condição humana. Mesmo quem ama a Deus, mesmo quem é correto, mesmo quem é fiel, passa por esses pontos para quê? Para crescer na fé. Nós vamos ver mais para frente que Deus permite isso para que cresçamos na fé, para que possamos crescer. Por isso passamos pelas provas, crescer espiritualmente.
crescer e saber de que somos feitos, para que possamos reconhecer que só Deus é Deus, nós somos homens, para que isso nos ajude a nos aproximar dele. Então, essa nossa condição humana e frágil, nós vamos ver adiante que ela tem isso. Então, para que passamos pelas provas da vida e para que passamos pela vida, temos que ter sempre em mente isso. O fundamento, o princípio, o fundamento da nossa vida é servir e amar a Deus. E por esse fundamento nós também servimos e amamos ao próximo. E todo o resto da nossa vida, trabalho, emprego, estudos, lazer, deve girar em torno disso. E também, em torno disso, giram os momentos difíceis. Doença, pobreza, dificuldade financeira. Porque ninguém está isento dos sofrimentos desse mundo. Todo mundo que serve a Deus está no mundo e passa por essas questões. E pior, muitas vezes, como no livro de Jó, ou como no Salmo, vê o injusto prosperar. Vê aquele que rouba morrer com dinheiro roubado e parecer que morreu bem, parecer que viveu bem. Parecer. Apenas parecer.